Shalom Lehulam, eu sou o Pablo Felipe e você está no canal do Aleph Otávio. Seja bem-vindo ao nosso estudo do livro do profeta Isaías, Navi e Yeshayahu. Estamos analisando o capítulo 1, Perik Aleph, versículos 5 e 6, dando continuidade à palavra do Senhor dada por esse profeta àquela geração do povo de Israel, trazendo uma sentença, uma condenação. E aqui, em continuação, o profeta traz uma comparação do estado espiritual do povo de Israel com base no estado de saúde física. Então nós temos essa comparação. Diz o texto: Alme tuku od, tosifu sará, kol rosh lo holi vehol levav davai, mikaf regal ve adrosh en bo metom, petsa vehaborá umakateria. Lozoro velo rubacho, velo roquerá bachamen. Vamos analisar esse texto. Diz aqui então, alme. Alme é uma pergunta. Nós temos aqui a conjunção de duas palavras importantes. Nós temos a preposição al, que de forma isolada pode ser traduzida como sobre, por cima, junto de alguma coisa, a respeito de alguma coisa. Porém, aqui ele está com essa partícula interrogativa, exclamativa, ma. O patá aqui foi substituído pelo segol por conta da vocalização. Então nós temos aqui alme, que pode ser traduzido muito bem como por quê, por que causa, qual o motivo. Alme tuku od. Tuku é conjugação desse verbo aqui, um verbo duplamente fraco, um verbo difícil de se identificar para quem ainda não tem o hábito, a intimidade com o vocabulário bíblico. Então, nós temos aqui esse num, que normalmente ele cai, ele desaparece, quando nós temos um prefixo, que nós temos o prefixo da segunda pessoa, certo? E esse dagesh aqui no kaf justamente mostra essa assimilação, mostra esse num que sumiu, ok? E o re, então nós temos aqui, como eu disse, duplamente fraco, porque o re também, ele tende a sumir quando nós juntamos aqui algum sufixo. Então o prefixo retirou o num e o sufixo o re. Então nós temos tuku, que é ofal, está no grau ofal, imperfeito, segunda pessoa, masculino plural, do verbo num kaf re, ra, ok. Esse verbo significa algo como ser golpeado, ser atingido, ser morto. Então, almetuku, por que vocês, por qual motivo vocês serão atingidos, serão golpeados novamente, ainda ou continuamente? Que é a ideia aqui de od. Esse advérbio, muito importante, muito comum no texto bíblico, od. Um advérbio com a ideia de ainda, continuamente, novamente. Poderemos traduzir com a seguinte ideia: por que vocês continuarão sofrendo? Continuarão sendo afligidos, feridos. Almetuku od. E ainda nesse questionamento, nós temos aqui Tosifu sará. Tosifu é a conjugação desse verbo yasaf, verbo, nós já vimos aqui em outros vídeos, também de grande importância no texto bíblico. Ele, por exemplo, dá origem ao nome de José, Yosef, né? E Deus, que Adonai é crescente, e Asaf, então significa algo como acrescentar, aumentar, continuar fazendo algo. E aqui está no ifil. Também nós temos aqui um verbo fraco. Esse iod, ele em algumas situações ele some, como aqui. Então perceba que o iod ele deu lugar a esse rolenvav. Também temos aqui o prefixo da segunda pessoa, certo? Então, em vez do iod, temos o rolenvav tosifu. Esse iod aqui é a marca do ifil, que é o grau aqui desse verbo, está no ifil imperfeito, também segunda pessoa masculina plural. Então, por que vocês acrescentarão? Por que vocês aumentarão? Ou porque vocês continuarão fazendo algo? O quê? No caso aqui, a palavrinha é sará. Sará, que significa desobediência, revolta, apostasia. Não tem nada a ver, não confunda, quem sabe você não conhece ainda o vocabulário bíblico, não tem nada a ver com Sara, ok? A esposa de Abraão, que é uma outra palavra com outras consoantes, ok? Então, Sará aqui é desobediência, revolta, apostasia. Então, almeto ku odosifu Sará. Por que vocês vão continuar sofrendo e aumentando a transgressão, a apostasia? Olha que pergunta, que indignação do Senhor para com o povo. E aí ele começa uma descrição da situação.
do povo aos olhos de Deus. Então diz aqui, ó, Kol rosh loholi, veholevav davai. Kol, nós já sabemos, significa todo, tudo, uma ideia de completude. Rosh, também já conhecemos essa palavra, significa cabeça, literalmente a cabeça do corpo. Dependendo do contexto, pode ser traduzido como líder, chefe, o cume do monte, né, o topo do monte, mas aqui, claramente, veremos pelo restante da frase, traz a ideia de cabeça. Toda cabeça, loholi, toda cabeça está doente. Nós temos aqui a palavrinha roli, doença, sofrimento, ok? E aqui um prefixo lamed, o le, na verdade, lamed com o shevá, originalmente, mas aqui, por conta da regra da preposição bekele, aqui o que acontece? Nós teríamos um shevá, mas como já tínhamos um shevá composto composto pelo shevá e o kamitz hatuf, essa vogalzinha aqui, esse kamitz hatuf, passa para cá. Então fica lo, roli. Por conta dessa regra, não temos le, roli, mas lo, roli. Kol, rosh, lo, roli. Toda a cabeça está doente. E ele continua. Verhol, levav, davai. Então, o que nós temos aqui? Nós temos o shevá, conjuntivo, né, trazendo a ideia aqui de continuação do raciocínio, juntando as orações. Então, toda a cabeça está doente e todo o coração. Colo, levav. Levav significa coração. Mas também pode ser, conforme o contexto, mente, a disposição, a coragem de alguém, a atenção de alguém. Lembrando que levav representa coração, e nós temos no Tanar outra palavrinha, também traduzida por coração, que é lev. Tá? Lev seria isso aqui, ok? São sinônimos. Lev aparece cerca de 600 vezes, enquanto levav cerca de 250 vezes. Verhor levav davai. Davai, enfermo, significa doente, enfermo. Perceba o seguinte, há um paralelismo aqui. Veja bem, kol rosh, você pode entender que rosh aqui é um sinônimo de coração, então toda a cabeça, assim como todo o coração. Loholi, então nós temos aqui, está doente, e davai, está doente, está fraco, sinônimos. Então há um paralelismo aqui, para enfatizar a ideia que todo mundo, aos olhos do Senhor, naquela geração, naquele contexto, está doente, enfermo, precisando de cura, precisando do Senhor. Rosh, loholi, verholevad, davai. Pois bem, continuando, o versículo 6 traz ainda essa demonstração, essa descrição desse estado espiritual. Mikaf regel ve ad rosh en bot metom, petsa ve raborá, umaka teria, lozoro velo rubashu, velo kekha, bashamen. Olha só, Mikaf regel, o que significa isto? Aqui nós temos essa preposição min, essa preposição é formada por men, hirik, yud e o nun. Perceba que aqui o nun ele sumiu. Esse min ele foi juntado aqui, a palavrinha kaf, e esse dagesh, um dagesh forte que demonstra que o nun do prefixo está assimilado. Então, em vez de min, kaf, fica apenas mikaf. Então, mikaf, regal. Então, essa preposição min tem uma série de possibilidades de tradução. Basicamente, ela significa de, desde, mais que, por causa de, trazendo a ideia de comparação também, ou partindo de um contexto, de uma comparação. E aqui, a gente pode traduzir como desde. Kaf significa palma, a palma da mão, dependendo do contexto, a mão inteira, ou mesmo do pé, que aqui, a palavrinha regel, significa pé, ou perna, você pode animar uma pata. Então, desde a planta do pé, nós não dizemos a palma do pé, né? Mas a sola do pé, ou a planta do pé, desde a planta do pé. Veja bem, V, novamente, o Shevá, V, ad. Ad, essa preposição significa até, tanto no sentido espacial, até determinado lugar, como no sentido temporal, até determinada data. V, ad, rosh, até a cabeça. Olha só, desde a planta do pé até a cabeça, ou seja, o corpo todo. Enbo, enbo. En significa que não há nenhum, nada, dependendo do contexto, né? Nem, nenhum, nada, de forma alguma. A palavrinha, na verdade, ela teria aqui um patar originalmente, transforma-se no serê, por conta que foi juntada a próxima preposição aí.
Então, en bo, não há nada, nenhum. Bo significa nele. Nós temos aqui o prefixo be, que originalmente vem com o sheva, juntado ao sufixo da terceira pessoa masculino singular. Em ele, nele. Não há nada nele, não há nele, nenhum nele. Então, desde a planta do pé até a cabeça, não há nada nele. Metom, metom, substantivo que significa um ponto são, ileso. Então, não há nada ileso, não há nada saudável, são desde a planta do pé até a cabeça. Olha que interessante essa expressão. E aqui é interessante, metom é uma palavrinha que ela aparece apenas 3 vezes. Talvez você não conhecesse ela ainda, difícil mesmo memorizar, porque ela aparece apenas 3 vezes em todo o texto bíblico. Então ela vai aparecer aqui nesse texto, mas também em Salmos, no 38, versículo 4 e versículo 8. Então, continuando essa descrição, diz aqui, Petsa verraburá, umacá teriá. Nós temos uma série de sinônimos aqui. Petsa significa ferida, chaga, lesão. V. Raburá, novamente o Sheva ligando a palavrinha raburá. Raburá significa ferida também, ferimento, vergão. Então, Petsa verraburá, o macá teriá. Aqui nós temos um detalhe, que é o Sheva. Sheva aqui, perceba que ele está com um shurek, certo? E não com o Sheva. Perdão, o Vav consecutivo. Nós temos aqui o Vav consecutivo, que não está com o Sheva, mas está com o shurek. Por quê? A regra nos diz que o shurik ele aparece no vav consecutivo antes das palavras bilabiais, ou melhor, das consoantes bilabiais. Aqui nós temos um mem, que é uma consoante bilabial, ou seja, eu utilizo, quando eu expresso o som mem, eu toco um lábio no outro, é bilabial, mem. Então, a mesma coisa o bet e o p, certo? Então, antes dessas 3 consoantes, nós temos, em vez de vav e sheva, o vav e o shuri. Então, macá. Mas o significado é o mesmo dos outros shevas que nós vimos. Então, estamos aqui diante de uma continuação de ideias. Petsa, verraborá, macá, teriá. Macá significa golpe, ferida. Dependendo do contexto militar, derrota de um exército, derrota de uma batalha. Ok? Então, um golpe, uma ferida. Então, perceba que são sinônimos. Petsa, verraborá, umacá. Teriá é um adjetivo interessante. Teriá é o feminino de tari, ok? Então, teriá. Teriá é aqui com a ideia de algo fresco, recente. Também é uma palavra muito interessante, porque ela aparece apenas 2 vezes. Apenas 2 vezes no texto do Taná. Aqui, em Juízes 15, versículo 15. Você vai se lembrar quando diz que Sansão ele derrota os inimigos com a queixada fresca de jumento. Esse fresco, né, é a palavra teriá. Então, traz a ideia aqui de uma ferida aberta, uma ferida fresca, uma ferida recente, ela está aberta. Então, a situação aos olhos do Senhor é que desde a planta dos pés até a cabeça não há nada são, apenas feridas, vergões, chagas abertas. Olha que situação. E aqui ele vai dizer aqui ainda lozouro. O que significa lozouro? Lo, nós já sabemos o advérbio não, ok? Zoro é a conjugação desse verbo aqui. Temos aqui um verbo que nós chamamos de geminado, porque ele repete, perceba, das 3 consoantes da raiz, as 2 últimas são iguais, no caso aqui o resh. Então repete, resh, né? Então a conjugação também ela é diferente, é um verbo fraco, mas zoro é a conjugação desse verbo que significa espremer. Olha que interessante. Essa forma aqui aparece apenas aqui. É a única ocorrência, que nós chamamos de rapax legomeno. Única ocorrência desse verbo nessa forma. Ele está no cal passivo, no perfeito. Então, uma ferida espremida. Não espremida, no caso, né? Lozoro. Então, temos aqui um plural, né? Não espremidas, não apertadas. Então, aquela ideia de algo que está inflamado e não foi tocado, não foi mexido para curar. Ainda também velou o baixo, ok? O baixo também. Lo, novamente o advérbio, ok? Nós temos aqui, eu acabei esquecendo de destacar, mas a raiz aqui do verbo é essa aqui, ravash, né? Nós temos o het, o bet,
e o shin, certo? E ele está no plural perfeito, ok? A terceira pessoa masculina plural, que significa amarrar, ligar. No caso do plural, ser amarrado, ser ligado, ser enfaixado. Então, são feridas que não foram apertadas, não foram espremidas e nem enfaixadas. Ou seja, não passaram por um tratamento de cura, ok? Interessante também, veja bem, novamente uma aparição rara aqui, apenas 2 ocorrências dessa forma. Nós temos aqui em Isaías 1:6, em Ezequiel 30:21, também numa palavra profética, só que lá se referindo a Faraó, dizendo que seu braço estava quebrado e não enfaixado por baixo, né? Então, feridas abertas, não espremidas, não amarradas, não enfaixadas. E continua aqui, velô, sempre o Vav aqui, trazendo essa continuidade, velô, e não proquerá. Proquerá é a conjugação desse verbo, rahar, ok? Apesar de ser um verbo aqui geminado, porque ele repete, né? Nós temos 2 kaf aqui, um kaf e um kaf final. A conjugação aqui saiu, ela aparece de forma plena. Então, rukha. Rukha é o plural desse verbo, significa ser abrandado, ser aliviado, ser amolecido. Okay? E é a única ocorrência nessa forma. Então, perceba que aqui o versículo 6, ele exige um pouco de nós, mesmo quem já tem uma leitura habitual do texto bíblico, são palavras que aparecem raras vezes, 2 vezes, uma vez só, 2 vezes, então exige realmente um esforço maior. Velo rukha, ou seja, não aliviadas, não abrandadas, não tratadas, bashamen, ou seja, com óleo. Nós temos aqui a preposição B, interessante, que é um B aqui, mais um artigo definido, que é o artigo ra. Como que eu sei disso? Por conta dessa vocalização. Tem aqui um patá e não o shevá. E temos esse dagesh, que liga o artigo definido, nós sabemos que é o re, certo? A letrinha re, certo? Mais o patá, mais um dagesh, a letra seguinte, artigo definido ra. Então, quando tem a preposição be, ou a que, ou a le, mais o artigo, o re, o artigo desaparece e a preposição assume a sua posição, ficando com o vogal patá e o dagesh, ok? Então, shamen. Shamen significa óleo. Shamen zait, por exemplo, óleo de azeite, ou oliva, ou óleo da oliveira, o azeite de oliva, certo? Então, na verdade, aqui nós temos um segol, originalmente, aqui por conta da vocalização final ali da frase, nós temos esse alongamento. Então, seria shemen, tá? Porém, aqui está shamen, ou seja, com óleo. Então, perceba bem, feridas não apertadas, não enfaixadas, não limpas e não tratadas, amolecidas, abrandadas, aliviadas com óleo. Essa era a situação do povo de Israel aos olhos do Senhor, ok? Espero que você tenha gostado. Se inscreve no nosso canal, ativa o sininho para continuar acompanhando aí as nossas leituras do texto bíblico de Isaías. Estamos lendo também Provérbios, estamos lendo também o Salmo de número 119. Aqui eu tenho a bibliografia utilizada nessa análise. E agradeço por estar conosco e fico no aguardo até o nosso próximo vídeo.